Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wellington para o canal Rei das Suculentas. Desde já peço vocês para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, ativar os sininhos das notificações para sempre quando tiver vídeos novos no canal, o YouTube está entregando vídeo para vocês em primeira mão. No vídeo de hoje, quando eu devo fazer o meu levantamento de Caldex ou quando eu devo fazer minhas decapitações das minhas suculentas. Então, pessoal, bora lá. A decapitação, primeiramente vocês têm que entender que a decapitação de suculenta, né, a poda de rosa do deserto e até mesmo o levantamento de Caldex, vocês têm que entender que são ferimentos que vocês vão causar nas plantas de vocês, certo? Vocês vão causar uns leves ferimentos nas plantas de vocês. Porque o levantamento de Caldex, você vai tirar a planta do substrato, né? E retirando a planta do substrato, você vai ter que fazer, né, a limpeza de raízes, que é cortar as pequenas raízes vai estar sobre a planta, né? Quando você for estar fazendo o levantamento do Caldex. Então você tem que entender que a partir de que você cortou, a sua planta vai estar com ferimentos. Então você não vai poder plantar ela de imediato. Você vai ter que esperar na faixa aí de uma semana até que essa planta cicatriza bem e deixar ela no lugar suspenso e até mesmo espendurada para garantir que tem uma boa secagem e não regar e não molhar essa planta que foi decapitada. O substrato pode ser do mesmo, desde que o seu substrato seja um substrato bom e leve, um substrato aí que facilita o seu manuseio das suas plantas, tá? Então você tem que compreender esse passo, né? Que a decapitação e o levantamento de Caldex e a poda das plantas tem que seguir um protocolo, tá? A partir de que eu fizer um levantamento de Caldex numa planta dessa, ela vai, né, passar pelo período de cicatrização. Se eu fizer a poda retirando as folhas, ela vai passar por um período primeiro de cicatrização, depois lentamente, porque eu acho elas demoradas um pouquinho, vai gerar os brotos, tá? Com as novas folhas, tá? Isso é normal, é meio lento, é um processo, é um pouquinho demorado, mas elas produzem as folhas todinhas. Depois que elas produzem todas as folhas, vai começar a iniciar a brotação de flores, tá? Porque a planta passou por um grande estresse e ela vai achar que ela vai estar, tipo, morrendo, né? Então ela vai desenvolver flor. Vocês já repararam que algumas rosas do deserto, quando tá com o caldex podre, elas florescem muito? Isso super acontece no cultivo de rosas do deserto, de quem tem rosas do deserto. Às vezes a pessoa vê a planta dela toda bonita, florida, mas na verdade a planta tá lutando contra a própria vida. Ela tá produzindo flores para que os insetos venham estar polinizando essas flores, para essas flores dar sementes para ela poder, né? Porque ela está morrendo. Então a gente não consegue observar isso. A rosa do deserto, quando ela está apodrecendo demais, ela dá bastante flor também, tá? Então você observa isso. Sempre quando suas plantas estiverem com flor, vá lá no seu jardim, aonde as suas plantas estão, pega assim, ó, no Caldex, para você ver se o Caldex está saudável, para ver se o Caldex está bem. É importante você fazer isso sempre que possível, tá? Ó, eu sempre bato na tecla. Sabe essas florzinhas que seca, gente? Retira essas florzinhas, porque isso aqui é danado para entrada de fungos e a podridão começar pela parte de cima. Então, vocês sempre estejam retirando para não ter problemas futuros com as suas plantas, tá bom? Sempre que tiver florzinha seca, caída, tira todas. Então, pessoal, às vezes a podridão pode vir aqui, você nem perceber e acaba danificando as suas plantas, né?
acaba danificando. Então a gente tem que sempre estar alerta, cuidando das plantinhas, tá? No período chuvoso, gente, não só no período chuvoso, qual que eu indicaria? Esteticamente, de pedrisco para colocar ao redor, eu indicaria esse daqui é para a estética, né? Esses seixos, né? Essas pedrinhas bonitas. Mas esse daqui é o que ela gosta, tá? Tem o que fica bonito pra gente, mas tem o que a planta gosta. Esses daqui, ó, pedaço de tijolo. Se você pegar um tijolo e triturar ele bem assim nos pedaços que esteja assim, tudo do mesmo tamanho, fica bonito, tá? Colocar ao redor. Para colocar ao redor para não nascer mato, tá? Então é bom. Combina, fica bonitinho. E as rosas do deserto gostam. Mas aqui no meu caso, eu uso o tijolo, olha aqui, ó, para fazer a drenagem. Olha lá para vocês, dá para ver uma ponta do tijolo aqui, outra ponta aqui, ó. Eu uso para fazer a drenagem, porque ele puxa muito a água, né? Como ele é de barro, então ele puxa muito a água quando as plantas estão nesse recipiente. Então, gente, vocês sempre tem que estar observando esses detalhes, tá? Esses detalhezinhos básicos, como eu sempre falo, olha aqui, gente, ó. Olha aqui, a flor apodreceu. Deixa eu ver aqui onde ela tá. Ah, tá, mas cicatrizou aqui. Tá? Então você sempre tem que estar observando esses detalhes simples, tá? Simples, que vai gerar grandes resultados aí no seu cultivo, tá? Olha pra vocês verem. Então, pessoal, você fez, né? Então você já sabe o protocolo que você tem que fazer quando a sua planta, você for fazer levantamento de Caldex, tá bom? Ah, não é recomendável fazer levantamento de Caldex no período chuvoso, só se você tiver necessidade mesmo de você estar fazendo um levantamento de Caldex de emergência, tá bom? Só se você tiver mesmo a necessidade, tá? Mas não é uma regra, tá? E já a suculenta, posso fazer berçário com as folhinhas? Pode fazer berçário no período chuvoso à vontade, tá? Só tirar e, ó, colocar ao redor do vaso de uma forma que não fique diretamente encostada a parte da gema da folha, que é aqui essa região, tá? Então, se você fez isso, só deixar ela aí, que ela vai brotar. Olha que essa aqui, olha a quantidade de raiz procurando solo. Agora ela vai brotar com vontade, tá? Feito isso, só esperar que em breve vai estar assim, ó, cheio de mudinhas, tá? Cheio de mudinhas. Então, a suculenta ela é bem mais fácil de manuseio, tá? Do que a rosa do deserto e multiplica muito mais rápido que a rosa do deserto, tá bom? Eu, particularmente, eu acho que a suculenta desenvolve mais rápido, você vende mais do que a rosa do deserto, tá? Porque ela multiplica mais, então você tem maior o ano todo, certo? A suculenta você fez uma poda, por exemplo, eu coloquei umas aqui que estão se adaptando. Por exemplo, eu fiz a poda, coloco num pote vazio, deixo ali até iniciar as primeiras raízes para depois fazer o plantio, tá bom? No período chuvoso, pode sim. Esse bicho meu aqui, gente, eu não sei o que eu aprontei, que eu quebrei a orelhinha dele. Mas depois eu vou dar um jeito de colar ela aqui de volta, olha aqui. Vou deixar a orelhinha dele aqui. Por aqui, olha aqui pra vocês verem tanto que estão bonitas essa aqui. Essa fica na sombra. Essa aqui, gente, é uma que eu falei pra vocês que eu vou procurar a identificação dela. Porque ela tem tipo uma lixinha na folha. A folha dela é áspera. Eu queria conseguir captar essas. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Olha aí, gente, de ladinho nessa folha aqui, ó. Nessa folha aqui.
Tem tipo uma lixa, gente. Eu não sei que espécie é essa rosa do deserto aqui. Ela desenvolve tipo uma lixinha em todas as folhas. Você passa, parece uma lixa. Elas. Tipo um veludo, sabe? Muito bonita. Essa daqui, inseto nenhum gosta dela, porque ela é áspera, né? Você passar a mão nela, ela tem tipo essa lixa nas folhas, então cochonilha nenhuma gosta dela. Essa daqui, ó, está bem grande, tá com um tronco bonito, tá bem formada a copa dela. Tá aí uma rosa, né? De respeito. Por aqui tem esse nosso lindo rabo de macaco. Eu bati cercobim neles esses dias, então estão todos aqui bem protegidos. Tô dando bastante florzinha. Sempre dando flor e crescendo. Rabo de macaco, gente, uma dica aí que eu vou dar pra vocês. Sempre que vocês tiverem esse tipo de planta na casa de vocês, vocês observam essas amarração aqui que a gente sempre faz, ó. Que sustenta a planta, tá? Porque isso é danado para ceder e você perder sua planta que estava muito grande muito tempo. Então sempre esteja observando esses detalhes aí na sua casa, tá? Por aqui, ó, nós temos a nossa L14 beterraba. Tá aqui com gotícula de água, ó. Eu sempre dou essa batidinha para tirar a água do miolo para não causar queimaduras futuras na planta. Ela também, pessoal, ela tá com um caule bem formado, Caudex super saudável, tá? Super saudável, ó. Ela tem uma copa também bem formada, ó. Mas só porque como as flores pesam, que tava cheio de flor, ó, aí ela vai virando. Mas não tem problema, quando ela tomba, ela desenvolve outra guia. Desenvolveu mais 2 guias aqui para continuar a crescer. Aí ela vai formando os seus galhos. Olha que essa aqui. Ó, formou 1, 2, 3, 4, 5 galhos. Então ela vai crescendo e vai formando os seus galhos. Olha aí pra vocês verem. Muito bonita. Essa daqui, gente, eu gosto dela demais. Eu acho ela muito, muito bem formada. Essa, ó. Muito bem formado os galhos dela, o formato dela, ó. Olha aqui pra vocês verem. Ela tem vários lugares que vai sair brotação de flor. Olha aqui essa aqui também. Essa aqui é um espetáculo, ó. Olha aqui que linda. Espetáculo. Olha aqui, gente. Olha o espetáculo de rosa do deserto. Não, e olha aqui esse caldex aqui, que show de bola. Deixa eu ver esse matinho aqui. Olha, gente, que espetáculo. Aqui foi um caramujo muito tempo atrás. Mas quando essa rosa estava lá na chácara. E olha aqui, que perfeição. Tá no vasinho de barro. Tudo que elas mais gostam. Vaso de barro. Elas amam. Essa aqui também, ó. Uma vez eu perdi ela, o caldex todinho dela. Aí eu peguei e coloquei ela só por cima do substrato com bastante areia. Tipo um substrato, tipo aqui, ó. Mas coloquei dentro do vaso e coloquei ela só por cima. Gente, olha que linda que ficou. Eu tinha perdido o caldex todo dela, mas ela desenvolveu, cresceu, ficou bonita. Isso faz bastante tempo já, tem mais ou menos 1 ano já. E é isso. O que é que eu percebi, gente, no cultivo de rosa do deserto? Que elas gostam de ficar em lugares apertados. E parece que enquanto mais apertado o vaso for, né, quanto mais drenagem tiver, quanto mais pedras, cascalho tiver, mais elas gostam. Isso eu percebi nelas e realmente é verdade, viu? Enquanto mais drenagem ou até mesmo quanto o vaso menor for para colocar ela, mais elas gostam, tá? Mas apesar de que se tiver um vaso muito pequeno, direto você tem que fazer manutenção ou, né, sua planta vai parar de crescer. Aí se ela parar de crescer o caldex, ela só vai crescer os galhos.
tá? Mas tem algumas rosas do deserto que não combina deixar crescer galhos. Tipo essa aqui, o máximo que combina é essa altura aqui, gente. Eu acho que se passar dessa altura aqui não vai ficar bonita, proporcional pra planta. Ela tinha dado uma podridão aqui, ó. Mas ela recuperou, ó. Já até cresceu raízes novas alimentadoras. Isso aqui é causado aí pelo excesso chuvoso, mas ela já recuperou essa planta. Ela recupera muito fácil. Ó, ela tava com um caldex bonito e perdeu o caldex desse pedacinho aqui, ó. Mas tá tudo bem, tá? Nada de se preocupar. Aí eu tampo porque eu tirei essa casquinha para proteger para proteger o caldex do sol. Desse jeito. Então, a gente sempre tem que estar de olho nas suas plantas, né? Então, como tá falando vocês, algumas que é estilo arábica, né? Não que crescesse muito galho, não combina deixar elas crescer. Não combina deixar ficar muito autona, tipo aquelas ali. Aquelas ali é estilo anaconda, tá? Estilo árvore. Essas daqui é estilo bonsai, né? Estilo bonsai. Acho que passar desse tamanho assim, elas não ficam proporcional, tá? Então elas precisam de fazer um pouquinho de poda, manutenção para essas plantas crescer e ficar bonita, tá? É sempre legal você estar tendo esses cuidadinhos básicos com as plantas de vocês. É sobre isso, né? A gente tem que cuidar. Se a gente não cuidar das nossas plantas, pessoal, algumas rosas desertas a gente percebe, elas ficam gritando, pedindo socorro pra gente poder ajudar elas. A gente percebe quando a gente vê a rosa deserta com as folhas amarelas, é sinal que ela tá te olhando, tá te gritando, falando, me ajuda, bate um fungicida. Eu acho que é isso que elas pensam. Porque quando elas são bonitas, gente, saudáveis, elas sempre vai estar assim, ó, florida o ano todo, vai sempre te dar flor, vai sempre crescer, você vai ter poucos problemas, tá? E se você é iniciante no cultivo, eu tenho bastante conteúdos legais aqui no meu perfil. Dá uma maratonada, dá uma assistida, tem bastante vídeo sobre suculenta, tá? Esses vídeos, não sei se vocês repararam, nós estamos trazendo todo dia vídeo sobre rosas do deserto, mas a gente está sempre incluindo na suculenta. Mas a gente está trazendo mais conteúdo sobre rosa do deserto, porque nós tínhamos pouco conteúdo sobre rosa do deserto. Mas depois vamos trazer dos dois, de suculentas e rosa do deserto. Suculenta, quando eu falo, é cacto também, tá? Por quê, pessoal? Porque aqui nós estamos com foco de bater essas 4.000 horas que o YouTube tá exigindo pra gente, porque já tem anos aqui nessa peleja. E eu decidi a tá completando essas 4.000 horas gravada aqui no YouTube, tá? Por isso que eu tô todos os dias trazendo aqui pra vocês esses linduchas aqui pra vocês admirar comigo. Gente, aqui o chão também fica forradinho de flor, ó. Olha aqui essa aqui, gente, que espetáculo, olha. Muito linda. Gente, me perguntaram se os meus cachorros mexem com as plantas. Não, gente, os cachorrinhos não mexem com as plantas e nem comem as flores que caem, tá? Não come. Né, Afonso? Ó, Afonso. Afonsinho, neném. Ele olha pros outros, com medo dos outros, com os outros sem ciúmes dele. Então, pessoal, é isso. A questão aqui que eles não mexem com as plantas, né, pessoal, é mais a questão mesmo de você educar eles, tá? Então, como eles são bem educadinhos, eles não mexem nas plantas, não sobe, não faz cava, não derruba. Mas se você tiver cachorro muito grande, aí é um pouquinho mais difícil. O que que eu indico? Quando a gente tem gato e quer ter planta, a gente tem que comprar os palitos de espeto e enfiar dentro do vaso com a ponta para cima, que aí o gato não vai querer subir lá em cima. O cachorro do mesmo jeito. Tem essa técnica também que serve para o cachorro. Você pegar os palitos de espeto, colocar ao redor do vaso todinho, tá? Se seu cachorro estiver cavando as suas plantas aí, você pode fazer dessa forma que eles não vai mexer. Te garanto que eles não vai. Que aí eles vão ter um pouquinho mais de zelo.
Isso é normal. A gente que tem animal, os animais sempre fazem isso. Aqui em casa tem uma só, que é a Ravena. A Ravena grandona. Ela tinha o costume de querer, quando ela queria ficar aqui fora, de entrar no meio das plantas e dormir lá, sabe? Se esparrama assim entre os vasos e deita lá. Aí eu peguei, coloquei os palitos, ela nunca mais quis deitar lá, que ela tem a casinha, a caminha dela. Então essa é uma dica também, né? A gente tem planta, quer saber, né? Sempre essas coisas, como organizar rosa deserto, como cuidar, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ativa o sininho da notificação para vocês receberem os próximos vídeos, tá? Vamos ter vídeos todos os dias aí, porque nós temos que bater essas 4.000 horas. Um abraço, que Deus abençoe todos vocês. Até mais.